As falsas acusações de abuso sexual em processos de divórcio têm vindo a aumentar. A alienação parental poderá estar diretamente associada a este fenómeno. Mas como se pode impedir que as crianças sejam utilizadas como armas de arremesso? Como se pode evitar que um dos progenitores seja acusado de um crime sexual? Que marcas ficam numa criança que foi levada a mentir? Muitas vezes as falsas denúncias de abusos sexuais surgem no seguimento de processos de alienação parental, no qual mães e pais se confrontam. Julgo que ao telefone temos já Ricardo Simões, presidente da Associação Portuguesa para Igualdade Parental e Direitos dos Filhos. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Está-me a ouvir? Estou a ouvir, sim. Já acompanhou alguns casos de falsas denúncias, certo? Sim, nós como associação não defendemos as verdadeiras denúncias, como é óbvio, defendemos pessoas, mães ou pais, que sejam vítimas de falsas acusações. Neste caso estamos a falar de abuso sexual, mas também de situações de violência doméstica, também acontece muito, infelizmente. Então e como é que isso se detecta? Isto é, como é que vocês conseguem perceber que, afinal, a criança não foi abusada como alegadamente alguém diz que foi? Bem, a primeira coisa, nós como associação não fazemos juízo de valor. Portanto, e depois vamos ir juntando um conjunto de elementos e principalmente através dos nossos grupos de mutua ajuda, que temos de norte a sul do país, vamos conseguindo perceber também o discurso da pessoa. Portanto, o Ricardo está-me a dizer, portanto, objetivamente, é importante nós conhecermos a pessoa e convivemos com ela e não olhar apenas para papéis. Pronto. O que o Ricardo me está a dizer, objetivamente, é que há pessoas que, com o casamento mal resolvido no seu final, há quem utiliza as crianças para continuar a agredir o outro cônjuge. É isso? Em termos das situações de abuso sexual, também posso dizer que, felizmente, nos últimos anos tem crescido bastante. Aliás, as falsas acusações hoje em dia, que mais comuns é situações de violência doméstica. E porque as questões de abuso sexual estiveram muito ligadas ao caso Casa Pia e, portanto, nessa altura houve um aumento exponencial e, portanto, estava na moda fazer-se acusações de abuso sexual. O caso Casa Pia começou a cair em esquecimento e, portanto, hoje somos o resultado do contexto em que vivemos e é essencialmente as questões de violência doméstica. Muito obrigado, Ricardo. Doutora Teresa Paula Marques, bom dia. Bom dia. Ou boa tarde. É assim tão fácil chegar ao tribunal e dizer que uma criança foi abusada sem ela ter sido? Pelos vistos é, Hernani, porque a sensação que eu tenho é que de facto isso acontece com frequência. Aliás, há muita gente que nos procura, nós psicólogos, até para atestar-nos exatamente isso. E é muito complicado, de facto, porque um pai alienador, ou seja, aquele que está a pôr o filho contra o outro progenitor, não tem limites, ou seja, vai até onde tiver que ir para prejudicar e agredir o outro. Então está-me a dizer que, ao contrário de algumas correntes que existem para aí, afinal existe alienação parental. Eu acho que existe. Portanto, existem progenitores que põem os filhos contra o outro progenitor. Chamemos-lhe alienação parental, chamemos-lhe outra coisa qualquer. Sim, existe. Agora, de facto, o que eu tenho visto na prática é que existe. Pronto. Existe. E a criança... E porquê é que, a pergunta é, porquê é que, na sua opinião, se escolhe o abuso sexual das crianças como arma de arremesso? É uma coisa chocante, é uma coisa que é um ato que toda a gente reprova, a sociedade reprova. Portanto, isto vai ser devastador para aquele pai ou para aquela mãe. É mais frequente de serem os homens, sim. Não quer dizer que não aconteça outra situação. E o próprio juiz, e a doutora Sofia saberá melhor do que eu, ficará possivelmente chocado com uma situação destas, e existe até alguns países em que automaticamente o pai é inibido de ter qualquer contacto com aquela criança. Portanto, bom, então vamos aqui por partes. Um casal tem uma vida normal, tem os seus filhos, tem uma relação normal e não há qualquer denúncia. Sim. Separam-se e de repente surge uma denúncia de abusos sexuais. É este o problema tipo. Não é? Começam a dizer que quando a criança está com o pai, não é, existem alguns comportamentos que não são adequados e que podem... E nesta altura vale tudo.
digamos, entram numa guerra... E a criança é condicionada a dizer que sim? E a criança é muito fácil condicionar, sobretudo é fácil, Hernani, quando em algumas idades e sobretudo um adulto significativo, ou seja, imagine que nós temos 6 anos, não é? É a nossa mãe que nos está a dizer uma coisa destas, nós contamos à nossa mãe, então o que é que fizeste no fim de semana? Tomei banho com o pai. Então, mas o teu pai, ele é que tem saboou? Sim, saboou. Então, e tocou-te neste ou naquele local? Tocou. Tocou-te. Então, o teu pai anda-te a tocar. Pronto, aqui começa a confusão. Então, não é? Quando há má intenção, tudo é aproveitado. E os progenitores, sejam homens, sejam mulheres, o que é que podem fazer para evitar ser acusados disso? Se calhar víamos o quadro. Preparámos para isto. Há aqui um quadro que provavelmente vai levantar assim alguma celeuma. Vai, certamente. E o quadro diz o seguinte: comportamentos a evitar. Beijar os filhos na boca. Que é muito comum. Aliás, de há uns anos a esta parte, até vemos muitas vezes nas revistas, até há atores, em fotografias com os filhos. Eu não digo que haja aqui algum mal, vamos lá ver, mas estamos, se contextualizarmos isto numa situação... Lenha para nos queimarem. João Paulo, exatamente. E por isso é preciso evitar este tipo de situações. Podem ser mal interpretadas, porque estamos no meio de uma guerra, de facto, em que tudo vale. E até esta situação. Está a dizer-me que há comportamentos aqui, neste quadro que organizou, que quando os pais estão casados não têm qualquer tipo de leitura e que depois passam a ter quando os pais se separam. Exatamente. Outro dos itens que pôs foi brincadeiras onde sejam tocadas partes mais íntimas. Às vezes é um beijinho, por exemplo, levanta-se a cueca, dá-se um beijinho no rabiosque. Qualquer coisa que antes era completamente inocente e depois passa a ser considerado já um comportamento com alguma malícia da parte do outro, não é? Portanto, é apenas uma interpretação. Exatamente. Outro item. Dormir sistematicamente com os filhos. Eu, quando coloquei o sistematicamente, é assim, porque penso que não devemos também ser aqui rígidos. Toda a gente sabe que os filhos gostam de dormir com os pais. Sim. Não quer dizer que de vez em quando não fujam para a cama dos pais, ou porque têm um pesadelo, ou seja o que for, mas sistematicamente, ou seja, quando um sai de casa porque se divorcia e depois não arranjam um espaço próprio para ter os seus filhos nos momentos em que estão com eles e passam a dormir juntos, isso pode levar, de facto, a problemas. E a interpretações. A outra dizia, tomar banho com... A outra linha. Tomar banho com os filhos. Pois é, a questão da nudez, não é? Que nos faz a ponte também com o outro item a seguir. Que é andar nua. Exatamente. Tomar banho com os filhos. Vamos lá ver uma coisa. Independentemente de estarmos em divórcio ou não estarmos em divórcio, eu penso que nenhum pai deve tomar banho com os filhos. Mas pronto, isto é uma à parte. Mas ainda será mais grave se estiver em processo de divórcio, porque há uma exposição de um corpo adulto que pode suscitar realmente a curiosidade da criança. O que é isso? Posso tocar? Enfim, tudo aquilo que nós possamos imaginar e que depois vai ser contado ao outro progenitor que está em guerra e que, obviamente, é interpretado da maneira como dá jeito. É fácil, assim. eu tenho que passar a palavra à doutora Sofia, porque nós estamos sim. mesmo no fim. Queria perceber o seguinte: é fácil detectar que uma criança está a reproduzir uma frase que lhe foi dita? Às vezes não é fácil, Hernani. Daí que estas situações, às vezes, de facto, depois têm desfechos muito tristes e mais tarde, quando a criança já é adulta e percebe que foi afastada do progenitor por uma mentira, não é? Porque entrou numa mentira, isto pode ter consequências devastadoras na vida doutora Sofia, isto acontece-lhe muito? Ou pelo menos conhece muitos casos destes? Não é assim tão frequente, ainda bem, que este tipo de casos nos nossos tribunais. Agora,
É de facto um processo complicado, porque quando há uma denúncia de um abuso sexual, seja ele qual for, porque abuso sexual não implica a consumação de um determinado ato sexual, aquilo que acontece é que dispara o sistema da Comissão Nacional de Proteção de Jovens e Crianças em Risco, portanto envolve logo uma série de acompanhamentos por técnicos especializados e a abertura de um processo de crime. Eu quero dizer que durante este período de tempo, esta criança não só é acompanhada por técnicos especializados nomeados pelo Estado, como temos também ao mesmo tempo a correr o processo penal, que se a mãe tiver mesmo para aí virada, porque aqui está, a mãe é o pai, mas aqui vamos nos focar e dar como exemplo a mãe, se estiver mesmo focada em afastado, pode pedir uma inibição provisória de contacto do pai com a criança. Portanto, é preciso bom senso, como em tudo na vida. Eu tenho para mim que isto é uma faixa muito reduzida daquilo que nós estamos habituados a ver no tribunal. Há muita gente má e que não se apercebe que com isso faz mal aos filhos. Mas no final consegue-se perceber, seja pelos relatórios, é difícil, como a doutora Teresa dizia, mas no final consegue-se sempre perceber onde é que está a verdade da questão. Mas, entretanto, os danos já foram... Demora anos também. Os danos às vezes já foram, demora anos, nós estamos no final. Queria só sublinhar isto com este facto. Às vezes demora anos e às vezes há pessoas que querem ir ao tribunal dizer que aquilo que tinham contado é falso e é tarde demais. E nós aqui na SIC passámos um caso desses. Quando a pessoa quis ir dizer eu fiz isto por vingança, eu fiz isto porque não sei o quê, era tarde demais e a outra pessoa tinha cumprido 6 anos de prisão. É uma pena, mas acontece. E não há nada que nos tire esses 6 anos de... Nada, não se apaga. E a destruição socialmente, não é? Exatamente. Porque isto é um crime muitíssimo complicado, socialmente. Meus senhores e minhas senhoras, meu senhor e minhas senhoras, posto, amanhã estaremos de volta. Amanhã, mais tardar. É o mais tardar. O mais tardar. O mais tardar. Um aplauso para os nossos especialistas. Até amanhã.